ZYR 365. Rádio Catedral FM 105,9 MHz. Uma emissora da Fundação Padre Eno, Muriaé, Minas Gerais. A Rádio Catedral apresenta Bom Dia, Mãe Terra. Irmãos e irmãs, paz e bem, mais um sábado chegou e juntos estamos aqui para celebrar nossa Mãe Terra. Bom Dia, Mãe Terra é um programa pensado com muito amor, com muito carinho. Bom dia, farinhada, que bom estarmos juntos e podermos agora entrar nas casas, nos locais de trabalho de cada pessoa que hoje se dispôs a estar conosco. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que seja de fato uma manhã muito alegre e uma manhã de muita reflexão, que nós possamos de fato tomar consciência cada vez mais do nosso lugar neste mundo, da nossa missão de cuidar da vida. Estamos vivendo o mês de outubro, o mês missionário, e é preciso cada vez mais redescobrirmos a missão de nossa igreja, a missão dos discípulos e discípulas de Jesus. Ele veio para que todos tenham vida e que nós possamos, de fato, defender a vida. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Frei Gilberto Teixeira, franciscano de Santa Maria dos Anjos. Eu e Farinhada juntos queremos levar até vocês, com tantos irmãos e irmãs que contribuem cada semana aqui no nosso programa, poder iluminar o dia de cada um com muita reflexão e música. Um bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, meus caros ouvintes, paz e bem, prazer e alegria. Que bom estar com vocês nessa manhã de hoje. Sou eu, Sebastião Farinhada, chegando aqui na Catedral FM. Bom dia, Frei Gilberto, paz e bem, meu irmão. Que bom, né? Mais uma manhã, a gente se encontra, fortalecer a nossa espiritualidade, animar a nossa fé no Deus da vida, o Deus da vida que nos anima a caminhar, defender esse território. Um território bonito, um território rico, com várias experiências e diversidade. Que nós possamos viver na prática o carisma de São Francisco, a vida, o amor ao próximo. Por isso estamos aqui no Bom Dia, Mãe Terra. Levanta o volume do seu rádio, nos acompanha nessa manhã de hoje. Vamos partilhar de muitas experiências boas para fortalecer a nossa caminhada. Somos guardas e pastores,
Oração da Manhã. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura Deus criou com tanto amor. Com Francisco alegremente canta e louva teu Senhor. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Nos Passos de Francisco de Assis. Nos Passos de Francisco, hoje nós queremos refletir sobre a missão. Estamos vivendo o mês de outubro, o mês missionário, quando a Igreja nos propõe, neste ano de 2022, o tema Igreja é Missão. De fato, se queremos ser igreja, é através da missão que nós vamos assumir cada vez mais nosso lugar de discípulos e discípulas. Francisco de Assis recebeu do Senhor o mandato. Francisco, não vês que minha igreja está em ruínas? Reconstrói a minha igreja. Reconstruir a igreja é possível pelo caminho da missão. Só vamos de fato reconstruir um modo evangélico de viver pela missão. Nós, franciscanos de Santa Maria dos Anjos, temos como lema: nossa missão é defender a vida, porque nós reconhecemos em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus encarnado entre nós, esta missão, defender a vida. Jesus foi um homem profundamente sensível aos pobres, aos sofredores, aos excluídos. Pelo seu caminho, ele foi encontrando homens e mulheres que clamavam, pedindo socorro. A nenhum deles negou o afago, a atenção, a cura. Se queremos ser discípulos, discípulas, é preciso nos colocarmos também a caminho e prestarmos atenção naqueles que estão à margem, estão clamando, gritando. A missão, ela de fato é movimento. Quantas pessoas querem viver uma fé acomodada, uma fé prazerosa, uma fé que traz
ao indivíduo uma paz interior, uma falsa paz interior, momentos isolados de paz, pessoas que procuram a igreja apenas para se sentir mais confortadas no seu interior, aliviadas da correria, da ganância que vivem, como que existem pessoas que fazem da igreja um pequeno oásis, mas saem da igreja, volta o conflito, a falta de paz. Uma igreja que serve apenas ao indivíduo. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que nos leva à missão, nos leva ao encontro do outro, ao encontro do próximo. Francisco entendeu muito bem isso. A sua missão de reconstruir a igreja é feita pela reconstrução do pobre. Jesus quis isso. Jesus começou pelos pobres. Francisco compreende isso e faz, de fato, da sua missão uma missão junto aos mais sofridos da sua época, como os leprosos, que eram totalmente excluídos. Francisco reconstrói na pobreza a Igreja de Cristo. E nós hoje somos chamados também a isso, a reconstruirmos essa igreja pela via da pobreza, da simplicidade, da solidariedade, da compaixão. Nós vemos atualmente um conflito muito grande entre o bem-estar individual e o bem-estar social. Quando nós pensamos no bem-estar social, muitos nos identificam com comunistas, com pessoas que estão indo contra o Evangelho. Mas que Evangelho é esse? Esse Evangelho que nos tranca dentro de uma igreja? O Papa Francisco tem insistido muito que ele quer uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja enlameada por estar a caminho, não uma igreja tão bonita, florida, bem cuidada, porque estão pensando apenas nela mesma, uma igreja voltada sobre si, uma igreja egoísta. Não é essa a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é uma igreja que se faz em marcha. Jesus, ao assumir os seus 3 últimos anos, a missão junto aos apóstolos, ele se coloca em marcha e não havia onde reclinar a cabeça. Por que insistimos tanto ainda numa igreja de ostentação, uma igreja apoteótica, uma igreja de poder? A igreja, ela deve ser serviço. A igreja precisa estar de fato a serviço do pobre e do pequeno. É assim que Francisco viveu, é assim que Francisco nos inspira. Não há como esquecermos dos pobres. Se esquecemos dos pobres, esquecemos do Evangelho. Não dá para a gente ficar numa fé que não nos coloca a caminho, que não nos coloca em missão. Ser igreja em missão é a gente olhar pelo mundo, sonhar com um mundo melhor, lutar para que todos tenham dignidade, para que nós vivamos uma fraternidade sem intolerância, sem preconceitos, sem discriminação. Semana após semana volta à mídia, à TV, casos, escândalos de preconceitos raciais. Como ser igreja num mundo como esse? É preciso que a gente seja de fato uma igreja de irmãos e irmãs, que não haja intolerância, que nós possamos respeitar cada irmão, cada irmã, que a gente não seja conivente com o erro, com o pecado, mas o pecador sempre encontrou junto a Jesus uma acolhida para que ele mude, para que ele transforme. Vale lembrar que, por exemplo, um dos apóstolos de Jesus foi Mateus, um pecador público, que Jesus o acolheu, foi até sua casa e deu a ele a oportunidade de um novo tempo. Como que existem cristãos que pregam a morte, que pregam o fim do pecador. Bandido bom é bandido morto. Muitos cristãos defendem essa tese. Jesus é um bandido bom, é bandido que se converte. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então que nós possamos semear bondade, semear fraternidade, semear amor. É assim que Francisco vivia a missão. Uma missão de encontro, uma missão de acolhida, uma missão que leva as pessoas à conversão pelo amor, pelo afeto. Uma igreja acolhedora. Que o Senhor nos conceda essa graça de vivermos sempre a missão. Nossa missão é amar. Nossa missão é defender a vida.
Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Nele, enfim, achei radiante minha vocação, amor. Que loucura não fizeste, vindo ao mundo nos salvar, e depois que tu morreste, ficas vivo neste altar. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Nele, enfim, achei radiante minha vocação, amor. Os teus santos compreenderão teu amor sem dimensão, e loucuras cometerão em sua própria vocação. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Nele, enfim, achei radiante minha vocação, amor. Quero ser um missionário até quando o sol der luz. Dá-me por itinerário toda a terra, ó Jesus. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Nele, enfim, achei radiante minha vocação, amor. A saúde no seu quintal. Como em todos os sábados, a Leninha hoje chega trazendo uma nova planta,
Hoje ela vai falar para nós da espinheira santa. Vamos então acolhê-la e poder compreender como essa planta pode nos ajudar em nossa saúde. Seja bem-vinda, Leninha. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, Farinhada. Bom dia, ouvintes do programa Bom Dia, Mãe Terra. As plantas medicinais são utilizadas para dar suporte ao cuidado da saúde, prevenindo e tratando enfermidades. Elas dão suporte a esse cuidado, principalmente em comunidades de localização distante ou mesmo onde a assistência à saúde não existe. A valorização dos conhecimentos populares e o resgate desses saberes tem um significado relevante. Esses costumes populares, principalmente o uso de plantas nativas, revelam a importância de valorizarmos os recursos disponíveis na natureza. Hoje trago para o quadro A Saúde no Seu Quintal a planta espinheira santa. A espinheira santa é uma planta muito conhecida pela medicina popular e é reconhecida cientificamente como erva medicinal capaz de auxiliar no tratamento de diversas doenças. É uma planta nativa no Brasil. Ela recebeu este nome por ter folhas que parecem espinhos e ser considerada como um santo remédio. A espinheira santa tem sido eficaz no combate aos males do estômago, como gastrite, úlceras, refluxo, azia, dores de estômago, queimação e até mesmo no combate de câncer de estômago e de duodeno. Por isso, é muito utilizado no mundo todo. Ela protege o estômago e evita a formação de úlceras. Ela auxilia na cicatrização dessas úlceras, e isso é porque ela reduz a produção de ácidos gástricos, ácidos estomacais. Testes mostraram que o efeito da espinheira santa foi igual a 2 medicamentos alopáticos de controle de problemas estomacais. A espinheira santa tem ação diurética. Ela aumenta a produção de urina. Ela aumenta a filtragem do sangue, servindo assim como purificador do sangue. Isso faz com que ela seja muito eficiente em casos de cistite. A espinheira santa é também hipotensora. Ela evita que a pressão arterial suba. Ela elimina os sais de cálcio, que são um dos responsáveis pelo aumento da pressão arterial. A espinheira santa tem ação antibiótica, antiviral, anticancerígena, cicatrizante, analgésica. O seu efeito cicatrizante auxilia nas feridas formadas no estômago e sua ação antisséptica é justamente porque ela paralisa o crescimento das bactérias nocivas que causam fermentação, tanto no estômago quanto no intestino, e este efeito auxilia no combate dos gases. A espinheira santa também previne o câncer de pele e outras doenças da pele. Ela é indicada para corrigir os viciados em álcool. 1 litro por dia durante 3 semanas seguidas. Também ela diminui o leite materno em mulheres que amamentam. Então, lembrando aí, o cuidado e a indicação do uso das plantas medicinais em mulheres que amamentam, mulheres grávidas, crianças menores de 2 anos. Agora eu vou trazer um pouco sobre a energia da espinheira santa, o poder energético que tem a planta espinheira santa. Ela elimina a vertigem, purifica os sentimentos de amor e compaixão, desintoxica o campo energético do sangue, ajuda a filtrar as emoções, elimina as oscilações de humor, o mau humor e a timidez. A espinheira santa traz em sua energia também resistência energética contra resfriados. As suas formas de uso são chá, extratos, tinturas e outras formas. Então, gente, eu apresentei para vocês
né, o poder terapêutico da espinheira santa, esse santo remédio. Então, sejamos gratos e cuidadosos com a nossa natureza. Deus nos deu de presente essa maravilha. Um bom final de semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore. Nos parágrafos 32 a 42, o Papa Francisco trata de um outro tema muito importante que afeta a vida na nossa casa comum: a perda da biodiversidade. Assim, o Papa Francisco nos diz: os recursos da terra estão sendo depredados por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com alguma atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos sua própria mensagem. Não temos direito de fazer isso. Laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore. Fiquemos agora com o quadro Ação e Cooperação, produzido e apresentado pela Sicredi, Sistema de Crédito Cooperativo. Pois é, farinhada, vamos conversar um pouquinho sobre um dos assuntos que foi muito discutido essa semana, que é o uso da religião para benefícios eleitoreiros. Muito se discutiu desde o primeiro turno. Nesse segundo turno as coisas se acirraram. Nós assistimos às tristes cenas de Aparecida do Norte, né? Como que em Aparecida aconteceu tanta coisa triste no dia da padroeira. A gente vê o uso abusivo da religião para se conseguir votos. A CNBB, ela divulgou uma carta que ela fala que, assim, ela diz assim: é motivo de preocupação a manipulação religiosa e a disseminação de fake news que tem o poder de desestruturar a harmonia entre pessoas, povos e culturas, colocando em risco a democracia. E mais adiante ela diz também: a manipulação religiosa protagonizada por políticos e religiosos desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil. De fato, farinhada, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, que a gente vê que esse uso da religião, ele vem de fato para fazer com que as pessoas tirem o foco dos reais problemas do nosso país. A gente vê quantas pessoas estão discutindo se vai ter banheiro para menino ou para menina, se vai ter cartilha disso, cartilha daquilo, se a questão do aborto é um tema muito importante, sem dúvida, mas muitas vezes ele é usado de fato fora desse contexto, num moralismo muito grande, uma manipulação dos temas, né? A gente vê como que vai se tirando o foco dos verdadeiros problemas. Porque, por exemplo, nós podemos até conversar um pouquinho aqui hoje sobre essa questão do aborto, né? Eu fico pensando sobre isso. Por que essa discussão e tantos católicos, né, entraram juntamente com evangélicos nessa pilha, né, do aborto? Porque ele não é o tema principal, não é o tema central de uma política no Brasil hoje. É um problema sério, um problema moral, um problema religioso e um problema principalmente para os pobres, né? Que a gente sabe que abortos vêm acontecendo em toda parte. As mulheres mais ricas fazem aborto em clínicas clandestinas, com médicos da própria família. Agora, mulheres pobres fazem aborto muitas vezes tomando chás, tomando outros remédios que acabam sendo abortivos e trazem grandes danos e até morte
para essas mães. Daí a necessidade de um acompanhamento não para o aborto, mas para conseguir com que essas mulheres levem adiante essa gravidez e que seus filhos tenham vida garantida, porque também a gente fica brigando por causa do aborto, mas muitas crianças nascem sem ter seus direitos garantidos, nem a alimentação, nem a saúde, nem a viver de fato uma vida digna. Morrem nos primeiros meses, primeiros anos, porque falta-lhes assistência. Então a gente vê que o tema da pobreza, talvez ele seja um tema mais central. Então são ideias que me vêm farinhadas sobre isso. O que você acha disso? Pois é, Frei Gilberto, estou aqui pensando, né? Ouvindo você fazer esse diálogo e pensando na nossa sociedade mesmo, né? Muita gente confunde esse tempo que nós estamos vivendo. É comum as pessoas falarem, é o tempo da política. Política é todo dia. Nós estamos num tempo de eleições. Todas as nossas ações, tudo que nós fazemos é política. Já dizia Dom Pedro Causaldáliga, né? Tudo é política, mas a política não é tudo. Ou apenas a política não é tudo. E nós sempre seguimos a orientação da CNBB, do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, que sempre nos orientou a participar de espaços de tomadas de decisões, elaborar projetos de leis, discutir projetos de leis. E muita gente, às vezes nesses tempos, leva muito para a questão partidária, para a questão ideológica e não pensa de fato no projeto de vida, no projeto da sociedade. Em virtude, este tema do aborto. Realmente, Frei Gilberto, é para desvirtuar as pessoas, tirar a atenção das pessoas dos grandes projetos que estão acontecendo, sendo votados no Congresso, que vai retirar direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, tirar o direito do povo. Então você traz um tema polêmico, né, porque as pessoas ficam ali discutindo aqueles temas polêmicos, não conseguem fechar, não conseguem tomar nenhuma decisão. Enquanto isso, os trabalhadores e as trabalhadoras, de modo geral, o povo vai perdendo os seus direitos. Então, sempre quando a gente traz um tema para conversar sobre ele, né, nesse caso agora nós estamos falando da política, até porque está chegando os tempos, né, o dia da eleição, e a igreja sempre participou desses debates, a igreja nunca fugiu desses debates. Agora, o que nós contestamos e não aceitamos é padres, pastores, líderes religiosos tirar proveito disso, usar a estrutura para beneficiar determinado candidato. Em relação à questão do aborto, a gente sempre discute, nós defendemos a vida em primeiro lugar. E aí eu tenho conversado com algumas pessoas que às vezes ficam assim colocando, pois é, Farinhada, tal candidato defende o aborto. Aí eu me pergunto assim, você é contra o aborto? Explica para mim, armar uma sociedade, alimentar o ódio na sociedade também não é matar? Nós precisamos de discutir leis que regulamentam determinadas situações. Pensa nas meninas, né? Normalmente, quando se trata da questão do aborto, a discussão fica muito pesada em cima da mulher. E eu gosto muito de uma narrativa, que é um debate, inclusive, que o movimento de mulheres fazem, que sempre está discutindo a questão do aborto, são os homens, não são as mulheres que estão discutindo. Então a gente precisa, Frei Gilberto, de trazer assim para a nossa roda de debate situações que nós estamos vivendo hoje. 33 milhões de pessoas passando fome no país. Criança com fome não aprende. E os candidatos estão debatendo propostas que vão realmente selecionar o problema da sociedade. Nós, enquanto agentes de pastorais, militantes, pessoas das comunidades eclesiais de base, nós estamos empenhados em discutir a política como um bem comum. Então são essas perguntas que vai orientando a gente, que vai fazendo a gente pensar de fato que a proposta de Jesus é a defesa da vida. Justamente, Farinhada, quando nós falamos nessa questão da defesa da vida, eu fico me perguntando também, assistindo esses debates, as propagandas eleitorais, por exemplo, quase não se fala do uso de agrotóxicos, por exemplo. Como que no Brasil, nos últimos anos, cresceu tanto? Só no governo Bolsonaro, mais de 1.600 agrotóxicos foram aprovados. É muita coisa, mais de 1.600 agrotóxicos foram aprovados para uso na alimentação. Então a gente vai vendo como estamos envenenando as nossas mesas,
as doenças vão crescendo, né? O índice de câncer cada vez maior. Então, são temas que não são debatidos. Quando a gente pensa a questão indígena, a questão quilombola, por exemplo, como que esse tema é urgente. Os índios já foram, de fato, dizimados no nosso país e os poucos que têm estão sendo ameaçados todo dia. Como que as mineradoras vão avançando, a gente aqui mesmo, nas nossas lutas aqui, todo o programa nosso, Bom Dia Mãe Terra, a gente está debatendo esse tema da mineração, como que os governantes estão, de fato, alinhados com as mineradoras e não estão se importando, na sua grande maioria, com as comunidades, com o povo, com os pobres, né? Então, o Papa Francisco, na Laudato Si, ele insiste muito nisso, que todo o impacto que vem sobre a nossa Mãe Terra, quem sente primeiro são os pobres. E isso que a gente vê no Brasil, como que os pobres vão de cada vez mais tendo que enfrentar crises e mais crises. Quando a gente vê, por exemplo, Brumadinho, um escândalo, o governo e a Vale, como que eles conseguem, de fato, dar as mãos e as comunidades não são levadas em conta, né? Como que as pessoas não contam, o que conta é o dinheiro. Então, nesse debate político, a gente precisa se perguntar sobre esses temas, porque a boiada está passando e quem está sofrendo são os pequenos. Por isso, tem um vídeo circulando pela internet de vários padres que falam da importância das eleições, do nosso posicionamento como cristão, e ele fala exatamente disso, da gente pensar nos pobres. Não se esqueça dos pobres. Na hora que você entrar na urna para votar, lembra dos pobres. É isso que a igreja vem insistindo e creio que nós temos que ir nessa direção. Nós temos que pensar nos pequenos, nos pobres e não ficarmos divagando em temas tão abstratos e não pensarmos nos pobres. Você falava a questão da mulher, né? É um tema sério também no nosso país. A gente vê ainda um machismo que está arraigado na nossa cultura. Essa história, por exemplo, das meninas venezuelanas, por exemplo, do Pintou um Clima, é um grande absurdo. E a gente muitas vezes vai vendo isso e isso vai virando uma coisa normal, vai entrando na normalidade. Então nós precisamos, de fato, estarmos atentos aos temas centrais, aquilo que nós precisamos debater, discutir, para a gente não ficar omisso e aí a gente vai correr contra o prejuízo, né? E a gente aqui no nosso programa, a gente está sempre debatendo isso. E esse momento eleitoral traz à tona todas as problemáticas que a gente tem debatido, principalmente nesse campo ambiental. Nós estamos assistindo, de fato, um desmonte de toda a política ambiental. Então, Fariada, creio que a gente está sendo impelido mesmo, chamados a nos posicionar, a sermos, de fato, aqueles que defendem a vida. É isso mesmo, Frei Gilberto. Eu estou aqui ouvindo você, fazendo esse diálogo aqui, e lembrando do Frei Leonardo Boff, né? Eu comprei há mais de 10 anos aquele livro, o Francisco de Roma e o Francisco de Assis, querendo conhecer a história do Papa Francisco, né? E me deparei com o Leonardo Boff fazendo esse comentário que você fez, né, sobre os povos tradicionais, os índios, os quilombolas, e dizendo o seguinte: olha, se o mundo for caminhando nessa perspectiva dos países avançados, de primeiro mundo, como Estados Unidos e outros países da Europa, se o Brasil for nesse caminho, nós vamos precisar de 3 mundos, porque a ganância nossa, a ganância do povo, virou uma coisa absurda, o consumismo cada dia mais, e aí não respeita os povos tradicionais. Eu sou negro, sou descendente quilombola, e há anos faço luta em defesa do território dos povos tradicionais. A partir de 2016, o golpe de 2016, vários projetos, várias leis que a gente tinha conseguido conquistar com a luta do povo, ela vem por terra. É feito todo um desmonte. Primeiro começa um desmonte do Ministério da Cultura. Para que cultura? A cultura é para ajudar o povo a pensar, é para não deixar as pessoas distanciar da sua raiz. E a nossa raiz é a terra, é a Mãe Terra. É a Mãe Terra que pede socorro. E nós, como os filhos e filhas da Mãe Terra, devemos defender a terra e defender também o povo da terra. O voto tem consequência, minha gente. Nessas eleições de 2022, foi eleito um pastor evangélico do Rio de Janeiro, um irmão de fé de movimento negro que eu conheço, pastor Henrique. Perguntaram para o pastor Henrique qual bancada que ele ia participar. Ele disse: não vou fazer parte da bancada evangélica, não vou fazer parte do BBB, que no Congresso tem o BBB, né? A bancada da Bíblia,
do boi e da bala. São inimigos nossos, são inimigos das comunidades. O que nós queremos? O que nós estamos chamando você, meu irmão, você, minha irmã, a refletir com a gente nessa manhã de hoje, é que nós defendemos a vida. O voto tem uma consequência muito grande. Se a gente eleger o projeto de morte, nós vamos cada vez mais ter dificuldade para resistir no território onde nós vivemos. O avançar das sementes transgênicas, do agronegócio na nossa região, o desmatamento, a mineração, a construção de barragem, tem levado cada vez mais o nosso povo a abandonar o campo, ir para as periferias e viver em situação de miséria. Por isso que nós chamamos você aqui para conversar com a gente, entrar na sua casa, trazer esse tema das eleições deste ano, né? Nós estamos discutindo as eleições, nós estamos falando das eleições, nós estamos discutindo uma política e reafirmando a política do bem comum. Nós lutamos por uma sociedade do bem viver, onde homens, mulheres e crianças, povos indígenas, povo negro, cigano, povo das periferias, possam ser respeitados como gente. Não é isso, Frei Gilberto? É isso aí, Fariado. Então, creio que nós, como cristãos, temos que responder sim, defendendo a vida, defendendo a criação, defendendo cada pessoa. Que o nosso voto seja um voto pensando nos pequenos, nos pobres, na nossa Mãe Terra. Muito obrigado, Fariado. Acho que foi uma conversa boa e que nossos ouvintes possam, de fato, refletir nesses dias. De que lado nós estamos? Da vida ou da morte? Escolhamos, pois, a vida. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar. Na nova terra o fraco, o pobre, injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra o forte, o grande, o prepotente irão chorar até ranger os dentes. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar. Na nova terra a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar. Na nova terra os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no direito de viver. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse
nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar. Fala com sabedoria, ensina com amor. Bom dia, meus caros ouvintes, paz e bem, prazer e alegria. Fala com sabedoria, ensina com amor. Você tá ligadinho no Bom Dia Mãe Terra? Pois é, esse é o nosso quadro. Nós falamos sobre educação. E este ano nós falamos sobre educação quilombola, o fechamento das escolas no campo, a importância da educação popular. E hoje nós trazemos um educador popular, professor, pesquisador, nosso amigo Ramon. Seja bem-vindo, Ramon, no nosso Bom Dia Mãe Terra. Fala com sabedoria e ensina com amor. Ramon, conta para nós a sua história, a sua trajetória, por onde você passou, o processo da educação, quanto ela é importante para a cultura. E você que é um artista, um desenhista, que faz as relatorias, né, dos nossos encontros a partir dos desenhos. O quanto a educação e a cultura pode estar junto para a defesa de um território, da identidade do nosso povo. É uma alegria muito grande receber você aqui nessa manhã de hoje. Fala com sabedoria, ensina com amor. Seja bem-vindo, Ramon. Bom dia, Farinhada, bom dia, ouvintes. Primeiro, dizer que é uma honra poder participar desse programa, né, o Bom Dia Mãe Terra. Queria agradecer essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória e falar um pouco sobre essa relação entre a educação, a cultura, a arte, né, e qual que é a importância dessa linguagem da arte para os processos de formação de pessoas. Eu sou Ramon, eu sou filho de trabalhadores, né, meu pai é nascido e foi criado na roça, muito novo, mudou para Mãemirim para trabalhar na fábrica de vela, e minha mãe também, né, nascida e criada na roça, também veio para Mãemirim para poder trabalhar nas malharias que na época, né, se tinha aos montes por aqui. Desse casamento nasceram 3 filhos, né? Eu sou o filho do meio e, bom, desde muito novo eu me recordo de sempre gostar da arte, sabe? Claro que na época eu não tinha muita noção do que era arte, né? Mas sempre gostei de desenhar. Minha mãe conta que eu sempre gostei de poesia, de teatro, e aí as memórias também vão surgindo, vão aflorando, né? E mostrando assim o quanto que essa linguagem da arte ela foi importante para que eu me formasse, né, o educador, o pesquisador, né, a pessoa mesmo que hoje eu sou. Eu comecei meus estudos, né, meus estudos superiores em Carangola, por conta de uma política pública, acho que é importante, né, sobretudo nesse momento de desmonte que a gente vem presenciando no nosso país, é importante falar das políticas públicas relacionadas à educação. Então, terminado, né, os meus estudos ensino fundamental, ensino médio, onde já nessa época, tanto em casa quanto na escola, sempre tive, né, o incentivo, né, das educadoras, dos educadores com quem eu tive contato, para continuar, né, trabalhando essa linguagem. Então, lembro de ter escrito poesias, ter feito desenhos, ter participado de concursos de música, de teatro, de poesia mesmo, na escola. Bom, mas terminada essa formação, eu decidi fazer letras em Carangola através do ProUni. Eu fui bolsista integral. Então eu estudei 3 anos em Carangola, lá na UENG, e foi nesse período que eu
fui convidado, né, e passei a conhecer um projeto que foi fundamental em minha vida, né, que é o cursinho popular Tecendo Sonhos, que foi organizado, né, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espera Feliz, em parceria com o programa TEIA, né, que é um programa de extensão lá da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, e foi onde eu me atentei, passei a me atentar mais para uma outra perspectiva educacional. Eu estava, né, em formação como professor de português, mas isso, por exemplo, não foi impeditivo para que eu pudesse atuar como educador voluntário nas áreas de português, nas áreas de português, redação, literatura, né, junto ali aos estudantes da zona rural, né, que tinham o sonho de acessar a universidade pública. Foi nesse período que eu passei a ter conhecimento dessa educação libertadora e transformadora de vidas, né, e também passei a ter contato com uma série de movimentos sociais, sobretudo o movimento sindical, o movimento agroecológico, né, e depois, terminado o curso de letras, eu decidi continuar estudando, né, e muito em razão daquilo que o cursinho proporcionou, né, e proporcionava para as pessoas que estavam envolvidas com ele. Então eu também me permiti sonhar com um pouco mais, né, e eu decidi ir para a Universidade Federal de Viçosa para poder fazer ciências sociais, né. Foi onde eu estudei mais uns 6 anos, né, até concluir o curso de ciências sociais, e foi nesse período também em razão de uma série de encontros, de uma série de encontro com professores, professoras, projetos de extensão, de ensino, de pesquisa, todos eles, né, fomentados por políticas públicas de fomento, né, à educação, à pesquisa, né, ao ensino, que eu passei a ter contato e ampliei o meu leque de aprendizados, né. Então passei a ter contato com o movimento negro, com o movimento quilombola, com o movimento de cultura popular, né, com movimentos atingidos pela mineração. E à medida que eu fui tendo contato com toda essa vivência, com toda essa experiência, né, tanto dentro de sala de aula quanto fora da sala de aula, eu passei a ver o quanto o quanto tinha valor esse aprendizado que eu carrego desde tão cedo, né, que é esse gosto pela arte, pelo desenho, pela poesia, pelo teatro, porque todas essas linguagens, no período em que eu estudei na UFV, foi muito valorizado, né? Tanto dentro da sala de aula, eu lembro de alguns professores, algumas professoras terem incentivado, né, o uso mesmo dessa linguagem nos trabalhos que eu desenvolvi durante a graduação, sobretudo os professores da área da educação mesmo, assim, eu lembro de alguns que assim, ficavam maravilhados com as possibilidades, né, que a linguagem da arte possibilita, né, tanto para mostrar um conteúdo, quanto também para ajudar a pensar conteúdos, temas complexos, né. Então isso foi bem interessante, assim. E foi nesse contato com os movimentos sociais que eu passei a aprender coisas novas, ou dar um uso novo para essa linguagem da arte. Lembro que, ao participar do encontro nacional, o terceiro encontro nacional de agroecologia, em 2014, foi quando eu vi o poder da arte, né? Por duas razões. Uma, por ter tido contato com as instalações artístico-pedagógicas que eu vi ali sendo desenvolvida na UFV, né? O quanto que você poder contemplar, né, elementos da realidade organizados de maneira artística ajuda as pessoas a discutirem assuntos como
a questão da reforma agrária, né, das pessoas pensarem e refletirem sobre os agrotóxicos, os impactos deles para a saúde, para a terra, né, para a casa comum, né, de uma forma geral. E também por ter aprendido, né, uma técnica nova, né, e aprendi fazendo. Né, eu nunca tinha visto, né, ou melhor, já tinha visto, mas não tinha praticado, né, a linguagem da facilitação gráfica, que é uma maneira de registrar conversas, né, de grupos, né, em eventos, reuniões, em forma de desenhos, de fluxogramas, com bastante cor, né? E eu percebi, né, durante esse encontro, né, o Encontro Nacional de Agroecologia, o quanto essa linguagem ela é poderosa e potente para comunicar para os diversos públicos, incluindo aqueles que não possuem a leitura da palavra escrita, o quanto que é importante para fazer dialogar mesmo, para ajudar no diálogo sobre assuntos que num primeiro momento podem ser complexos e até difíceis de serem explicados. E é uma linguagem, né, que eu gosto, assim, né, o desenho, ele dialoga com todos os públicos mesmo, né, com crianças, com idosos, com pessoas que sabem ler, com pessoas que não sabem ler. Então, esse é uma mostra do quanto essa relação entre a educação, né, a arte e a cultura, ela auxilia nas lutas, né, nas lutas sociais, sobretudo nessa identificação das pessoas com aquilo que diz respeito à vida delas, né, diz respeito aos direitos que as pessoas têm. Bom, então é um pouco disso. Eu acho que a arte também ela traz uma perspectiva diferente sobre a educação, sabe? Em que o ensino passa a ser um ensino mais divertido, né, mais lúdico mesmo, em que a gente aprende cantando, a gente aprende caminhando, olhando, escutando, vivendo, né? Eu tenho muito comigo isso, o quanto é importante, para além de fixar um conteúdo, né, de você decorar alguma coisa, de você realmente sentir aquilo que você está aprendendo, né? E para mim, aprender a partir da arte, a partir da cultura popular, é isso. É aprender estando atento ao seu entorno, atento ao que as demais pessoas estão dizendo, ao que as pessoas estão trazendo para a roda, né, e ir construindo juntos. Acho que essa é a coisa mais importante que eu venho aprendendo nessa relação com a arte. E o quanto que isso é importante para as lutas mesmo, né, porque em meio a tantas mentiras que a gente vê hoje, né, eu lembro de uma frase interessante assim, que eu ouvi. Acho que foi até o grupo Me Corrisas que postou isso em uma das redes sociais, de uma das suas redes sociais, né? Que a arte é uma mentira que fala a verdade. Então, a arte tem esse poder, né, de mexer com os sentimentos, de trazer por uma outra perspectiva aquilo que a gente na realidade dura, naquela realidade que nos cansa, sabe, do cotidiano, a gente não consegue ver. E a arte, né, por isso ela é tão importante para o processo de formação, né, de qualquer pessoa. Porque a arte ela é um alento, né, ela é não só um alento, mas também um despertar. É tudo ao mesmo tempo, né, para essa realidade tão difícil e tão complicada que a gente vem vivendo no mundo. Então é um pouco disso. Eu fico feliz, agradeço mais uma vez de poder compartilhar um pouco, né, do que eu venho vivendo, do que eu vivi, e agradecer mesmo. E tenham todos um bom dia.
laudato si, oh mi Signore. Fazendo um olhar sobre a nossa casa comum, o Papa Francisco continua então apresentando problemas que afetam diretamente a vida na Terra. Nos parágrafos 43 a 47, ele fala da deterioração da qualidade de vida humana e da degradação social. Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades, que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastam energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, apresentam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais encobertos de cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza. Laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore. Agora, sequência musical. Na sequência musical desta semana, nós queremos iniciar uma nova proposta: fazer memória das campanhas da fraternidade. A cada ano, a Igreja do Brasil propõe para nós um tema, para que nós possamos refletir, pensar e sermos de fato uma igreja mais missionária. Neste ano de 2022, a Igreja nos propôs o tema Fraternidade e Educação, com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. O cartaz trazia a cena da pecadora que Jesus diz a ela: vai, não peques mais, aquela pecadora que estava para ser apedrejada. Que nós possamos fazer dos espaços de vivência lugar de educação, de cuidado, falar com sabedoria e ensinar com amor. Que nossas escolas, nossas igrejas, nossas comunidades sejam espaços de educação. A música que nós vamos ouvir então é o hino da campanha da fraternidade deste ano, que a letra era de Eurivaldo Silva Ferreira e a música de Miguel Felipe. Vamos ouvir este hino. Tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Fala com
em nós um sentido discreto, na harmonia com seres viventes, e no agir o equilíbrio completo. Nós devemos também aprender, educar para o amor e o afeto. Convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias e abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Uma vida em total maestria é pra nós o caminho vigor. E na casa comum que sonhamos, onde habitam cuidado e respeito, educar é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos, para o mundo poder imitar quem na vida é o mestre perfeito. Pedagogicamente é preciso escutar, meditar, compreender, para que aprendamos com Cristo o caminho da cruz percorrer. E na escola da sua existência, o Evangelho seguir e viver. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos vigor. Nessa sequência de músicas, nós queremos agora então ouvir o hino da campanha da fraternidade do ano passado, de 2021, que era uma campanha da fraternidade ecumênica, que tinha como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, inspirado em Efésios 2,14, nos convida de fato a construir uma sociedade de irmãos. Iluminados pela Fratelitude do Papa Francisco, somos chamados a sonhar com um mundo onde haja mais respeito, tolerância, onde saibamos conviver como irmãos. Um tema muito atual, principalmente neste momento em que muitas vezes na sociedade brasileira vai sendo dividida entre católicos e evangélicos, como que estivessem numa batalha. Somos irmãos. Irmãos, assim precisamos caminhar. O hino da campanha da fraternidade do ano passado teve como autor da letra Frei Teller Ramos e a música de Adenor Leonardo Terra. Todos recordam, cartaz era uma grande ciranda, onde pessoas de várias denominações religiosas cantam e dançam num só ritmo. Que o Senhor nos inspire a sermos de fato uma sociedade do diálogo que viva o compromisso do amor. Vamos ouvir então
o hino da campanha da Fraternidade de 2021. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos dá, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo.
para terminar a sequência deste dia, nós vamos para a campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade e vida, dom e compromisso. O lema viu e sentiu compaixão, inspirado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 33 a 44. Trazia a irmã Dulce com muitas crianças. Nós estávamos no auge da pandemia e somos chamados então a viver esse compromisso, viver a compaixão. Então, que nós possamos recordar deste lugar como igreja, a igreja da compaixão, do serviço, que nós possamos defender a vida em todas as formas, a vida pessoal, comunitária, social, ecológica. A letra do hino de 2020 é de Padre José Antônio de Oliveira e a música de Gilson Selênio. Vamos então ouvir o hino da campanha da Fraternidade de 2020. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida. Ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a justiça para todos sem medida. É formar-nos no amor, bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Mata a vida, o vírus, corpo e da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.
Entrevista da semana. Nesta semana, a COPAF, Cooperativa da Agricultura Familiar e Solidária de Muriaé, inaugurou sua nova sede. Nós estivemos lá participando desse momento forte de organização do nosso povo, desse povo que luta tanto na nossa zona rural, as famílias que produzem. A COPAF, então, tem desempenhado um papel muito importante. Nós queremos, então, conversar com a Adriana, que é presidente da COPAF. Bom dia, Adriana. Fale para nós, então, um pouco dessa nova conquista da cooperativa. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, Farinhada. Bom dia a todos do programa Bom Dia, Mãe Terra. Primeiro, agradecer pelo convite, pelo espaço. Então, nós inauguramos na última quarta-feira o nosso novo espaço, a nossa nova sede. Um espaço mais amplo, mas onde a gente consegue tá estruturado todo o trabalho da cooperativa. Então nós temos um setor que vai ser da organização dos produtos, que nós buscamos produtos das comunidades rurais, trazemos para a cooperativa. Então a gente chega aqui e organiza esses produtos e a gente entrega nas escolas, através do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então esse espaço ele foi adequado de forma aí das normas da vigilância sanitária. Um outro espaço também que a gente está nesse local é o espaço administrativo da cooperativa. Então nós temos a sala de reuniões, nós temos no meu setor que trabalha aí nossos funcionários, que fica na parte administrativa da cooperativa. E também, nesse mesmo local, nós também instalamos a nossa loja física de produtos e insumos agropecuários, que visa atender tanto os nossos cooperados, quanto também os agricultores que ainda não são cooperados. Enfim, é um espaço para melhor atender os nossos agricultores, para também estar recebendo os nossos parceiros e aqueles que quiserem vir conhecer o trabalho da cooperativa. Adriana, como que está hoje a questão da cooperativa? Nós sabemos que vivemos momentos muito difíceis para toda forma de cooperativismo, de associação. Como que vocês têm sentido esses impactos últimos na nossa sociedade brasileira, A COPAF tem qual o número de associados? Quais os desafios que vocês têm sentido nesses últimos tempos? Então, Frei Gilberto, o que a gente dialoga sempre com os agricultores, com as agricultoras, nossos cooperados, hoje nós temos 133 cooperados, mais suas famílias, e a gente atua também para além dos cooperados, O diálogo que a gente vem fazendo, o trabalho que a gente tem buscado fazer é dialogar a necessidade desse trabalho coletivo, que é uma da importância do cooperativismo, porque a gente entende que de forma individualizada, tudo fica mais difícil. E principalmente, nesses momentos que a gente tem vivido, nos últimos mais recentes anos aí, onde a agricultura familiar tem sido prejudicada, o apoio às políticas públicas tem tido uma defasagem, E então a gente dialoga, sobre cada vez mais a importância de estar unificado, de estar junto, de estar participando. E a nossa visão também enquanto cooperativa é que o trabalho ele não é restrito, A gente tenta fazer um trabalho o mais amplo possível. Então a gente sempre busca parcerias, Seja parceria com organizações, com entidades, sindicatos, poder público, para de fato a gente poder, de alguma forma, estar contribuindo cada vez mais com os agricultores, Então, hoje a gente atua na área do PENAI, da agroecologia, da parte de insumos, ações também focadas na questão das mulheres, dos jovens, enfim, são várias linhas de ação. A participação ainda é um desafio,
mas a gente entende, né, que é um processo que a gente tem que fazer permanente, de estar visitando nossos agricultores, de estar conversando, entendendo a demanda, né, para de fato a gente se fortalecer enquanto coletivo. Adriana, uma das ações da COPAF tem sido a Feira Agroecológica, né? Você podia falar um pouquinho para a gente dessa feira e os dias que ela está acontecendo, né? Sim, Frei Gilberto, né? Hoje nós temos, né, no nosso quadro de cooperados, né, a gente tem demandas de vários cooperados, né, da área do leite, da área das verduras e tudo, mas nós temos também um braço, né, que a gente chama que é um braço da cooperativa, que é o braço da agroecologia, onde nós temos, né, alguns cooperados, né, que já vem fazendo esse trabalho, né, essa ação aí pautada na produção agroecológica, né, sem veneno, dessa comida limpa, né? E aí do resultado dessa ação, né, da agroecologia hoje é a feira agroecológica, né? Que a feira, né, ela é da responsabilidade da COPAF, mas é parceria com o Núcleo de Estudo da Agroecologia Puri, parceria, né, com a Emater, com a Prefeitura, né? A própria Associação Franciscana também é uma parceira nossa. Então a feira hoje ela acontece toda quarta na Praça do Trabalhador e toda sexta-feira na Praça São Paulo. As duas, né, no horário de 6 às 10 horas da manhã. Adriana, então para terminar a nossa conversa, se algum agricultor que estiver ouvindo a nossa conversa e não for ainda cooperado, como que ele pode fazer para se associar aí à cooperativa dos agricultores familiares de Muriaé? E também faltou o endereço, né, da nova sede. Qualquer agricultor e agricultora, né, que quiser fazer parte da cooperativa, pode procurar a nossa sede, né, ou pode fazer contato com a gente por telefone, se quiser que a gente faça uma visita, né, na propriedade para conhecer, para dialogar, né, falar sobre o trabalho da cooperativa, a gente está à disposição. Então, quem pode filiar a cooperativa, de fato, são agricultores e agricultoras familiares, né? E aí são pequenos proprietários que enquadram, né, nesse formato. E, então, a nossa cooperativa está de portas abertas, né? Então, o nosso novo endereço é na Avenida Altino Rodrigues Pereira, número 1076, no bairro Franco Suíço, pouco antes aqui do Santana. Então a gente está aqui para receber, para quem quiser vir visitar a gente, tomar um café e dialogar, né, sobre de fato o fortalecimento da agricultura familiar. Obrigado, Adriana, por essas informações. Nós, franciscanos de Santa Maria dos Anjos, de modo especial a nossa equipe aqui do programa Bom Dia Mãe Terra, deseja a COPAF muito sucesso nesse novo tempo, nesta nova sede. Que Deus os abençoe. Muito obrigada, Frei Gilberto, o senhor que esteve com a gente, né, na inauguração, nos dando a bênção, né, trazendo para nós essa força, né, aí de Deus, que Deus possa de fato, né, continuar iluminando não só o trabalho da cooperativa, né, mas dos agricultores, das agricultoras. Então, agradeço imensamente, né, por toda a parceria, por todo o apoio aí do senhor, né, do Farinhada, da Associação Franciscana e também do programa Bom Dia Mãe Terra. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Nos parágrafos 48 a 52, o Papa vai tratar do tema da desigualdade planetária. Ele vai dizer que a degradação do meio ambiente também gera degradação do ser humano. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto, e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. Ele vai então dizer como que as estruturas políticas e econômicas não levam em consideração a grande maioria da população que é pobre. Vivemos países com muitas riquezas e países excessivamente pobres. Ele chama-nos então a uma consciência de uma comunidade de vida,
de uma fraternidade global, que precisamos pensar juntos soluções para o ser humano, pensarmos soluções para os mais pobres, para aqueles que não têm acesso à vida, que muitas vezes perdem a sua vida por causa da degradação humana, social, ambiental. Os pobres são os primeiros a sofrer a degradação. Ele cita como exemplo o descuido com os rios. Quando os peixes morrem, os primeiros a sofrerem são os pescadores. Então, é preciso cuidar da vida como um todo, termos consciência que a desigualdade social gera morte. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Pois é, minha gente, tudo que é bom dura pouco, né? O Bom Dia Mãe Terra vai ficando por aqui, nós temos que seguir o caminho, temos que pegar a estrada, mas nós vamos animados, confiando no Deus da vida que se faz caminho com a gente, nos animando. Neste momento tão importante da nossa história, nós temos que estar presente no nosso território, discutindo os projetos de vida e fazendo com que a nossa fé, a nossa prática no trabalho de comunidade seja em defesa deste território, em defesa da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado você que esteve com a gente nessa manhã de hoje. E vamos colocar em prática a proposta de Jesus de Nazaré. Eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. E aí nós vamos nos preparando então para transformar essa sociedade. O Bom Dia Mãe Terra agradece você que participou com a gente. E no próximo sábado estamos juntos novamente, se Deus quiser. Paz e bem, minha gente. Fica com Deus. Chegamos então ao final deste programa. Pois é, Farinhada, foi muito bom estar com você, podermos refletir, pensar juntos. São muitos os desafios que nós temos que enfrentar. Mas o Senhor está conosco, Ele é que nos guia, Ele que nos fortalece, Ele vai nos dando a sabedoria. Basta nos abrirmos à ação do Seu Espírito. Que o Senhor nos conceda a graça, de fato, de vivermos um tempo novo. Acreditarmos que é possível, sim, que o mundo seja cada melhor, que nós possamos crescer como irmãos e irmãs. Obrigado a você que esteve conosco nesta manhã. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Conceda a cada um a sua paz e o seu amor. Um grande abraço, paz e bem. Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer no novo tempo. Apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer.
apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Num novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Num novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. A Rádio Catedral apresentou Bom Dia, Mãe Terra.